O jogo sujo que eu fazia com o pai da Vitória é o seguinte. Essa organização do pai da Vitória não é dele sozinho, tá entendendo? Essa organização é minha e da Vitória. Dependendo de ter até legião no meio, tá entendendo? Bom, quem ia querer ocupar o lugar do pai da Vitória, que nem o Domingo, que nem os outros? Algum deles que nem o Domingo e os outros, iam jogar sujo contra o pai da Vitória. É claro que eu se uni homens e mulheres da minha família, unida com as Ardinos, e conforme quem trabalha para o pai da Vitória, se no caso fosse morto, já era para dizendo que era ele que estava mandando matar. Que no qual a família que ia empobrecendo se acabando era para dizer que era o pai da Vitória. Porque parece que com a morte do pai da Vitória ia dizer que era a família de defuntas e defuntos, tá entendendo? Ou então ia dar uma desculpa, como se o pai da Vitória tivesse enganado as pessoas e tinha matado ele, tá entendendo? É por isso que eu preciso encontrar o verdadeiro e o primeiro pai biológico da Vitória. Porque quando eu engravidei do pai da Vitória e depois engravidei do pai do Benjamin, ó, agora o problema é como se fosse culpado o pai da Vitória, o pai do Benjamin, que envolve também as irmãos da minha filha, do meu filho, que é a Vitória e Benjamin. A Vitória e o Benjamin são irmãs, a Vitória e o Benjamin, a Vitória é irmã, o Benjamin é irmão da Laurinda, da Sarajane, do Alexandre, do Carlos Daniel, do Mateus, do Moisés e do Gabriel. São irmãos, sim. Não são falsos irmãos. Entendeu? Então o que eu quero que as autoridades peguem o pai da Vitória, dependendo de onde estiver. E o Benjamin. Se a Marivone falar com o Pablo que o pai do Benjamin tem que devolver o que gastaram, cobrar uns 100 mil. Não gastaram tudo isso com o Benjamin. Mas o importante é trazerem nesse endereço o primeiro pai biológico da Vitória e o Benjamin, que acaba com a confusão. Acabou com aquela culpa do pai da Vitória ser culpado, o pai do Benjamin, que envolve o pai da minha filha, meus filhos, minhas últimas duas gravidez, minhas duas últimas gravidez é a Vitória e Benjamin. E a Vitória tem o primeiro pai biológico e o Benjamin tem o pai dele que mora lá do outro lado do rio, na chácara do meu filho Moisés e Gabriel. Depois que trouxerem o pai da Vitória aqui nesse endereço e trouxerem o Benjamin, já vai resolver muita coisa. Vamos ver se o pai da Vitória com o pai do Benjamin tem a obrigação de ajudar a Ivone com Josiane, Natasha e Josiane, do meu pai da Josiane e Zé. Vamos ver se vão ter a obrigação de ajudar as Ardinas com os Ardinos. Se eles terem condição. Tanto para ir se acabando a família biológica da Vitória, como a família biológica do Benjamin. Bom, eu vi os comentários que acaba com a confusão. Aí falaram que a perna e os braços de Ivone, Josiane, Natasha, Josiane, Domingo e o pai da Josiane de Ardino com os Ardinos é meio que cortar, pois já deveriam ter cortado desde quando a Ivone com a Natasha, que não tem noção, que passou a enganar o Juscelino com a Laurinda, da Sarajane com o pai dela. Quando começaram a usar minha filha e meu filho, que nem objeto descartável, já enganando os pais, enganando a família de sangue. Assim que nem enganaram o pai da Vitória e o pai do Benjamin. Que no meio de toda essa confusão tem a vida de duas crianças. A Vitória, que já completou 18 anos, e o Benjamin, que está com a Marivone e o Pablo. É por isso que está dando confusão. É por isso que queriam sequestrar o José, que é o JK. Só ia esperar eu engravidar. Com 5 ou 6 meses dava o fim de mim para tirar o bebê e o segredo. Como se fosse abrir a terceira caixa. Aí o José ia pensar que era dono do reino e ia matar ele também. Mesma coisa eu fazer com o Elza Antônio Rocha, que está com a Márcia Coutinho, se eu engravidasse dele para nascer uma menina também. Porque essas duas crianças nascendo, jamais as Ardinas com os Ardinos, que tem meu sangue, vão fazer que nem fizeram com a minha filha e meus filhos que nasceram, tá entendendo? Porque, pô, é muita sacanagem, ó. Primeiro,
primeiro, eu não quero nem saber se homem que me engravidou, que namorou comigo, se era para casar comigo. Eu não quero saber se escolheram as ardinas por causa da carne na perna, da carne da coxa, da carne da bunda, ter o traseiro grande, ter cintura e ter peito e dar o cu do jeito que eles gostam de comer, tá entendendo? Assim mesmo, eu não quero saber das outras. Separando a minha assim, meu sim, não quero saber das outras. Porque quando se trata de condição financeira, olha aí a situação. É quase 25 anos usando esse endereço, que já falaram. Ficam longe daquele endereço, da vítima, da rencla de filho dela e dos netos dela. Mas não, se não estiverem usando esse endereço, as primeiras desgraças que vai morrer, quem não tem noção é com mais de 78 horas. Morre tudinho de fome. Eu não vou permitir que esse endereço continue ajudando. E a situação? Cadê o pai biológico da Bla Vitória? Cadê o Benjamin? Entendeu? Eu não engravidei do José, que é o JK, nem do Elza Antônio Rocha, Taca Macia Coutinho. Ah, então, não tem por que envolver essas duas crianças que eu nem engravidei. Ah, então minhas últimas gravidez é da Abla Vitória, que completou 18 anos, dia 29 de setembro. Cadê o pai biológico dela? Porque eu não fiz ela com o dedo. O pai do Benjamin tá lá do outro lado do rio, na chácara. Ah, então tá mais fácil encontrar o pai do Benjamin. Onde é que tá o pai da Vitória? Se alguém usar a ilusão e colocar ele pra ali, não, tá pra ali não. Porque se ele tivesse pra ali, cara, na hora que se eu descobrisse que ele tava pra ali ou pra ali, ele tinha que nascer de novo pra se preparar pra ele ser o que estão falando, tá entendendo? Começando como se fosse pilantra, bandido, isso e aquilo, tá entendendo? Eu espero que na 4ª geração, Deus... Se eu não me casar com meu noivo, eu espero que Deus mude a história da minha vida. Não coloque os pais da minha filha e do meu filho para me engravidar mais não, tá entendendo? Fazer esse pedido para Deus. Que Ele escolha outros pais da minha filha e do meu filho, mesmo minha filha e meu filho nascendo de novo. Pois é, mas é impossível, André, porque para a tua rencla de filho nascer tudo de novo, tem que ser espermatozoide mesmo, pai. Pois é, por isso mesmo. Por isso mesmo que para mim engravidar do José, que é o JK, para abrir a 3ª caixa com o bebezinho desenvolvendo o número 3 que está no meu ventre. É no meu ventre que está. Agora colocaram multiplicação, quando eu soltar um pum, já dá um sinalzinho lá, pronto, já vão enfiando o que vão enfiando na bunda, colocando o CPF de quem tem meu sangue, já vão matando, como se fosse o número 3 que está aqui. Eu vou fazendo repartilha dos meus pum. Que vão colocando em CPF de quem tem meu sangue matando, mas para isso tem que estar lá no bicho, do que pase. A verdadeira verdade é essa, entendeu? A outra fica para ali, vamos provar se eu não sou dona do reino, vamos provar se isso não é meu e aquilo, ela acha que vai fazer uma vingança do jeito que ela quer, pois é tudo roubado, até crédito de defuntas e defuntos através dos meus créditos é meu. Onde é que ela vai ficar com a cara dizendo isso, que aquilo é dela, junto com as outras? Então por que não foram atrás das leis até fora do Brasil para herdar os seus direitos? Direito é o meu, cara. Que foi concedido a minha filha, meus filhos, os pais de sangue, a humanidade, a minhas 6 nações, a minha filha, a minha filha que engravidaram, que eu tenho minhas netas, meus netos, meus pais de sangue, a família de sangue. Não crê vergonha na cara de vocês.